O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção de ação de graças. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. O amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em nosso canal no YouTube, nessa transmissão ao vivo, queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na Matriz da Sagrada Família. Celebramos hoje o 18º domingo do tempo comum. Continuamos a meditar o Evangelho de São Mateus. E nós, até domingo passado, e durante a semana também, meditávamos as parábolas que Jesus contava ao povo para revelar a realidade do reino de Deus, do reino dos céus. E Jesus ensinava as multidões, ilustrando para eles com elementos simples do dia a dia, os mistérios do seu reino, do reino que ele veio inaugurar. E nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, porque o Senhor assim disse quando ele rezou ao Pai, dizendo: Pai, eu te louvo, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e revelastes aos pequenos, aos pobres. Por quê? Porque para se entender as realidades do reino de Deus, precisa ter um coração humilde, um coração despojado. Dificilmente uma pessoa prepotente, arrogante, autossuficiente vai querer se envolver com os mistérios de Deus, porque para se envolver nesses mistérios é necessário que nós tenhamos a consciência que nós somos limitados, imperfeitos e só estamos de passagem nesse mundo. Só quem entende isso é capaz de abraçar os bens eternos e renunciar os bens terrenos. E é justamente isso que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, quando o profeta então dirige esse oráculo ao povo. Isaías diz: assim diz o Senhor,
Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde, comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Olha que interessante, queridos irmãos e irmãs. Isaías está falando de um banquete. E deste banquete pode participar todos. Só que ele também faz uma constatação. Existem pessoas que se preocupam em gastar o seu salário com coisas desnecessárias. E o que isso mostra para nós, olhando todo o contexto litúrgico desse 18º domingo? O Senhor é aquele que sacia. Só Deus pode saciar a nossa sede, a nossa fome. Vai dizer o salmista: a minha alma tem sede de Deus. Todo ser humano já vem ao mundo com essa sede porque nós saímos de Deus. Todos nós temos o anseio de completar em nós a obra de Deus através da sua graça. E, infelizmente, nós encontramos muitas vezes, ou nos encontramos muitas vezes, buscando coisas que não interessam. Não interessa entre aspas. Porque, para a lógica do mundo, é bom quem tem dinheiro, é bom quem tem poder, é bom quem é famoso. Essa é a lógica do mundo. Mas para a lógica do reino de Deus, quem quiser ser o primeiro no céu tem que ser o quê? O último. Quem quiser ser grande no céu tem que ser pequeno aqui. Quem quer ser servido no céu tem que ser servo de todos. Aqui, está vendo? Então a lógica do reino de Deus, do reino dos céus, não é a nossa lógica, não é a lógica do mundo. O mundo prega a pessoa bem-sucedida, aquele que tem, aquele que é. E no reino dos céus, aquele que será bem-sucedido é aquele que sabe renunciar, é aquele que sabe reconhecer a sua pequenez. Então, fica claro para nós que a alegria que nós devemos buscar nesse mundo não é nos bens desse mundo. É pecado ter dinheiro? Claro que não, mas é pecado fazer do dinheiro a sua saciedade. A pessoa vive a vida inteira, quer dizer, acha que vive, né? Acha que vive, buscando dinheiro, bem, riqueza, mata todo mundo, briga com todo mundo, vira as costas com todo mundo e acha que vai ser feliz. Se o dinheiro fosse o grande problema, não existia ricos com depressão. Mas e aí? Existem pessoas muito humildes que são felizes, porque sabe que a única riqueza que tem está dentro do coração, que é a graça de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, no que nós temos buscado saciar os nossos corações? Se é no poder, o poder que nós recebemos nesse mundo vai ficar. Se é no dinheiro, o dinheiro que nós recebemos neste mundo ficará. Se é a fama vai acabar quando descermos à sepultura. E o que lhe valeu lutar tanto, correr atrás de tanto, para no final não levarmos nada, entre aspas. Leva sim, sai rico deste mundo, aquele que fez daquilo que tem ocasião de colocar a serviço do outro. Está vendo? Então isso nos garante um acúmulo de um bem precioso no céu, que ninguém pode nos tirar. E Jesus vai dizer, quando ele diz à multidão: feliz o homem que acumula tesouro no céu, aonde a ferrugem não destrói, nem a traça corrói. Então, a lógica do reino de Deus nos leva a buscar as coisas do alto. Repito, não é pecado ter os bens terrenos, mas quando eu absolutizo esses bens, fazendo desses bens a razão da minha vida, eu sou pobre. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, mas não tem Deus, não tem paz, não tem nada no seu coração. Então é isso, queridos irmãos e irmãs. Será que nós temos colocado a nossa segurança, a nossa confiança naquilo que verdadeiramente importa, a graça de Deus? Ou será que nós temos nos preocupados apenas com as coisas desse mundo? São Paulo vai dizer, olha, São Paulo está preso, e preso, prestes a ser derramado em sacrifício. Ele vai dizer para a comunidade romana: meus irmãos,
Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar deste amor? Nada. Nem tribulação, está enfrentando tribulação? Nenhuma tribulação que nós enfrentarmos nesse mundo é maior do que o amor de Cristo por nós. Pelo contrário, Ele assumiu todas as nossas tribulações por amor a nós. Angústia, é a angústia que está te incomodando essa noite? Saiba que a sua angústia não é maior do que o amor de Cristo por você. É a perseguição, está sendo perseguido? Saiba que aqueles que te perseguem não são maiores do que aquele que te ama, que é Jesus Cristo. Olha, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Em tudo isso, apesar de tudo isso, nós somos mais que vencedores. Olha que notícia maravilhosa. Pronto, já ganhamos a noite, nós somos mais que vencedores, apesar das dificuldades que enfrentamos. Porque Cristo está conosco, Cristo nos amou primeiro, e nos amando assumiu tudo aquilo que nós deveríamos carregar. Jesus Cristo assumiu em si e nos libertou de todo o pecado e de toda a morte. Por isso somos mais que vencedores. Então nada pode nos separar do amor de Deus. E aquele que ama a Deus de verdade, aquele que ama Jesus de verdade, luta para que as coisas do mundo não ofusquem a graça de Deus na nossa vida. Então, se você está enfrentando a doença, meu irmão, minha irmã, sabe que a sua doença não pode te separar do amor de Cristo. Pelo contrário, é aí que Cristo te ama mesmo. É aí que Cristo está com você mesmo. E assim vale para tudo. E ainda, São Paulo continua: tenho certeza de que nem a morte nem a vida, olha, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós. Nada pode nos separar. Quem é esse? Estava preso, foi chicoteado, passou fome, frio por causa do Evangelho, mas não desistiu porque sabia que nada era maior do que o amor de Cristo por ele. E nos ensina também a buscarmos esse amor que Cristo tem por nós. E aí, meus irmãos, só Cristo é capaz de saciar e de nos preencher. Se você ainda busca alguma coisa, saiba que tudo que você busca está aí dentro do seu coração através da graça de Cristo. Basta abrir o coração a Ele e a graça vai acontecer. Aquele que se sente amado e faz uma experiência com Cristo, ele se torna fonte de bênção para o outro. Aí nós chegamos no Evangelho de hoje. Olha que bonito. O Evangelho que Jesus mostra esse grande milagre acontecendo, que é a multiplicação dos pães. Antes da multiplicação, Jesus recebeu uma notícia. Ele ficou sabendo que João Batista havia sido morto. Por que João Batista foi morto? Porque era um ladrão? Porque era um homicida? Não. Ele foi morto porque pregava o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregava a palavra de Deus. E o mundo não quer que a verdade seja anunciada. Então ele foi morto. E Jesus, ao ouvir falar da morte de João Batista, ele entra num barco e vai para um lugar deserto. Lembremos aqui que João Batista pregava onde? No deserto. E João Batista anunciava: olha, vocês acham que eu sou grande? Eu não sou não. Grande é aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos seus pés. Eu sou pequenininho, eu sou insignificante. Eu batizo com água, ele vai vos batizar com o Espírito Santo e o fogo. E eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos seus pés. Jesus vai para esse lugar deserto, assim como João Batista que anunciava no deserto, e as pessoas iam até João ouvir sua pregação. As multidões ficaram sabendo que Jesus estava indo para um lugar deserto, descobriram onde era esse lugar e correram atrás. Jesus saiu do barco, estava lá, grande multidão. Jesus brigou com eles: vai embora que agora eu não estou para ninguém. Não. Jesus se compadeceu do tamanho da sede e da fome daquele povo. Jesus desceu do barco e curou todos, atenção, não foi só um, não foi só dois, curou todos os doentes no meio daquela multidão. Por quê? Porque o que levou eles a se deslocar ao encontro de Cristo foi a sede espiritual, foi a fome de Deus. E Jesus então saciou, curando, libertando e restaurando. Só que tem um porém: todas as vezes que nós nos encontramos com Cristo, Ele cura, Ele salva e Ele liberta. Não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele quer.
Às vezes nós não podemos receber a cura do corpo, mas a maior cura é a cura da alma. E essa cura Jesus sempre dá para aquele que abre o coração a Ele. Então Jesus cura. E chegada ali o final da tarde, os discípulos disseram: Senhor, manda esse povo embora, nós não temos o que dar a esse povo para comer. Jesus disse o quê? Eu não vou mandar ninguém embora, dai-lhes vós mesmos de comer. E aqui tem uma missão que Jesus está confiando a cada um de nós essa noite. Aquele que vem se alimentar de Cristo que se deixa encontrar, se torna fonte de bênção para o outro. Quem se encontra com o amor de Deus se torna fonte de bênção. Ou seja, eu vim, eu estou me alimentando, eu estou recebendo a palavra de Deus, e o que Jesus faz? O que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Pega os 5 pães, pega os 2 peixes. Olha que movimento conhecido por nós. E Jesus tomou nas suas mãos, deu graça, partiu o pão e distribuiu aos seus discípulos para que eles distribuíssem à multidão. Está vendo? Esse movimento nós conhecemos. É na Eucaristia, na Santa Missa, que nós somos saciados, que a nossa sede é sanada, que esse alimento espiritual que salva, que liberta, que dá força, nos revigora para sermos multiplicadores daquilo que nós estamos ouvindo aqui. Se existem pessoas com fome de Deus no mundo, que ainda não o conhecem, não o buscam, a culpa é nossa. Por quê? Porque nós não testemunhamos aquilo que nós recebemos nesta noite na Eucaristia. Se cada um de nós, meus irmãos, testemunhássemos a palavra de Deus, o alimento que recebemos da porta para fora, o nosso mundo seria outro. Mas infelizmente, nós somos os primeiros a dar contra-testemunho daquilo que nós ouvimos. Pessoas rancorosas, pessoas cheias de ódio no coração. Como que eu posso dizer que eu me encontrei com esse amor de Cristo, que nada pode nos separar, sendo que eu saio daqui uma pessoa completamente oposta daquilo que eu ouvi? Impossível. Por isso Jesus está dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. É nossa responsabilidade agora propagar a boa nova, levar esse alimento a quem ficou em casa, a quem está no trabalho, a quem está lá no prédio onde eu moro, enfim, é minha responsabilidade. E aí a graça vai acontecer. Diz São Mateus que o povo começou a receber os pães e os peixes, e todos comeram até ficar saciados. Ninguém saiu com fome, ninguém comeu um pouquinho para o outro comer, todo mundo ficou saciado. E ainda sobraram, não foi a metade, foram 12 cestos cheios. 12 é um número simbólico. 12 eram as tribos de Israel, 12 eram os apóstolos, 12 é a igreja. Nós, a igreja de Jesus, somos responsáveis de propagar, de levar esse alimento, como o padre já disse, para onde formos. Então, se existem pessoas que carecem desse alimento, é por causa do nosso contra-testemunho. Então, testemunhemos a palavra de Deus, para que, alimentando a nós, nós sejamos fonte de alimento para aqueles que ficaram em casa. E se aqueles que ficaram em casa degustarem, saborearem esse alimento que nós estamos tomando aqui, eles também virão. Assim como a samaritana, que teve um encontro com Cristo e foi na sua terra, e propagou a experiência que ela teve, todos vieram, assim também nós temos que ser na vida daqueles que ficaram em casa. Temos que levar esse alimento. E só quem é capaz de nos dar essa força de levar esse alimento é o Espírito Santo. Por isso, aqueles que fazem experiência e recebem o Espírito Santo, saem cheios do amor de Deus, saem saciados e se tornam fonte de bênção para aqueles que ficaram em casa.